No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que esta terça-feira seja a melhor terça-feira da sua vida. O melhor dia da sua vida, não a melhor terça-feira, mas o melhor dia da sua vida. Seja o dia assim deslumbrante. E isso só depende de você. Não depende de Deus. Porque se dependesse de Deus, todos os seres humanos seriam absolutamente felizes. Deus quer o melhor para todos. O próprio Jesus disse isso: olha, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Mas as pessoas são rebeldes por natureza. Normalmente as pessoas são desobedientes, as pessoas são carnais, as pessoas são, como se diz, difíceis para entender a palavra de Deus, para entender a voz de Deus, para discernir a palavra de Deus e obedecer. As pessoas são cabeçudas. Elas só aprendem a obedecer quando estão no fundo do poço. É no fundo do poço que a pessoa se humilha, se converte, se entrega, aceita a palavra de Deus. Enquanto não chega no fundo do poço, ela continua vivendo do jeito que ela sabe, do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta. Agora presta atenção, presta bastante atenção nesse versículo. Lá em Gênesis, capítulo 6 e versículo 3, diz assim, olha só o que disse o Senhor. Então disse o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porque os seus dias serão 120 anos. Quando fala que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, Deus está dizendo assim, olha, a minha mente, o meu intelecto, os meus pensamentos, a minha sabedoria, o meu espírito, não vai ficar pleiteando com o homem a minha vontade. Porque o homem é carnal, ele não quer saber de mim. Ele não quer saber dos meus pensamentos. Ele não dá atenção para o meu espírito. Ele não quer seguir a minha orientação, a minha direção. Ele não quer. Ele é rebelde por natureza. Então, por causa disso, os seus dias serão até 120 anos.
Essa é a realidade. Então, o que o Senhor está falando aqui, em outras palavras, é o seguinte: você que está me ouvindo aí, que tem sido rebelde, que tem sido desobediente à voz do Espírito Santo, à voz da palavra dele. Ele está dizendo: olha, eu não vou estar com você para sempre. Se você me obedecer, você vai viver eternamente. Eternamente. E a começar a partir de agora. Mas se você não me obedecer, você só vai viver até 120 anos. Isso se você chegar lá. Até 120 anos, no máximo. Porque as suas atitudes rebeldes, a sua desobediência, não vai permiti-lo viver muito tempo aqui na Terra. E depois você vai morrer e vai para o inferno. Quer dizer, perdeu a vida por completo. Se você me ouvir, se você atender a minha voz, a minha palavra, então meu Espírito vai estar com você, vai orientá-lo, vai dirigi-lo, vai inspirá-lo, vai lhe trazer ideias, vai lhe dar visão de como ganhar dinheiro, de como ganhar a vida, de como casar, de como entrar em negócios. O meu Espírito vai estar com você para ensiná-lo o caminho certo, dirigi-lo no caminho que você deve seguir. Agora, se por acaso você não quiser me ouvir, então meu Espírito não vai estar para sempre com você. Acabou. Eu não vou ter paciência de ficar esperando. Quer dizer, Deus está falando aqui: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. O meu Espírito não vai ficar pleiteando que o homem faça a minha vontade. Porque entre a vontade humana e a minha vontade, é óbvio que a minha vontade vai beneficiar todos os obedientes. Mas se a minha vontade, que é o melhor para todos, for desobedecida, ao invés da minha vontade, você fizer a sua vontade, então você pode estar certo que a sua vontade vai lhe levar para a sepultura mais cedo. Essa é a realidade. E eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que Deus é muito claro com respeito à vontade dele. Como eu disse inicialmente, Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Você tem perdido, você tem sido roubado, você tem sido destruído, o diabo tem feito fissura com você, é ou não é? Por quê? Porque você é desobediente à palavra de Deus. E quando a pessoa é desobediente à palavra de Deus, automaticamente ela obedece à palavra do diabo. Automaticamente. Quando você se inclina para Deus, você dá as costas para o diabo. Mas quando você dá as costas para Deus, na desobediência, você se inclina para o diabo. A quem você serve? A quem você dá ouvidos? A gente serve a voz que a gente ouve e obedece. É ou não é? Então, se você ouve a voz de Deus, você obedece e colhe os frutos da obediência. Se você ouve a voz do diabo, você vai obedecê-lo e vai colher os frutos da desobediência a Deus. Então você vai pagar o preço da desobediência, da rebeldia. Então é toma lá da cá, minha amiga, meu amigo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Se a sua vida é um inferno, é porque você tem servido a Deus. Você tem servido a Deus. Se a sua vida é abençoada, você tem uma família, um belíssimo casamento, uma família bem estruturada, sua vida econômica vai bem, independentemente dos desastres econômicos que esse país está vivendo, dos desempregos, da miséria que está correndo à solta, da zica, do Zeca, do Zé Pilintra que existe por aí,
Você tem vivido uma vida tranquila. Então você está ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Agora, se a sua vida está uma desordem, é porque você está servindo, ouvindo, obedecendo a voz do diabo. É por isso que a sua vida está assim. Agora, se você estiver me ouvindo nesse momento e disposto a obedecer a palavra de Deus, então o Espírito Santo vai conduzi-lo a uma vida eterna. Não de 120 anos, mas eterna. Eterna a partir de agora. Uma vida abençoada, próspera, uma vida abundante que Jesus promete e, sobretudo, uma vida eterna. Mas isso é você que tem que escolher. Por isso que, inicialmente, eu disse, a sua vida depende de você, não depende de Deus. Porque se você usar a cabeça e obedecer, você será sábio, inteligente. Se você usar o coração e, obviamente, seguir as inclinações do coração, você vai ser enganado, então você vai ser burro, a sua vida vai ser um inferno. Que é o que nós falamos ontem. Eu sei que muitas pessoas não gostaram da minha forma de falar. Poxa, bispo, o senhor está falando que os desobedientes são burros, estúpidos, etc. Poxa, isso não é... Poxa, um bispo falar uma coisa dessa, ainda mais o senhor, bispo Macedo. Poxa, a gente respeita tanto. Eu sei disso, minha filha. Eu sei, meu amado ouvinte. Eu sei. Eu também sinto muito de ter falado aquilo, mas eu continuo falando. Sabe por que eu continuo falando? Porque não é isso exatamente. Porque quem é obediente é sábio, quem é desobediente é burro. O desobediente vai bem na vida? Duvido. Você já viu um filho rebelde ser bem-aventurado, abençoado? Você já viu? Quando o seu filho é rebelde à sua voz, à sua palavra, ao seu ensinamento, o que acontece com ele? Ele se arrebenta. Ele está sempre caindo, sempre tropeçando, sempre se dando mal. Por quê? É desobediente. Agora, quando ele é obediente, então ele colhe os frutos abençoados da obediência. Agora, quem escolhe isso? Quem escolhe? Cada um escolhe e faz a sua própria escolha. Cada um faz a sua própria escolha. Aliás, tem uma canção do bispo Adilson que fala muito bem sobre isso. Você tem a sua própria escolha. Se você escolhe obedecer à voz de Deus, o Espírito de Deus vai estar dirigindo a sua vida. Mas se você desobedece à voz de Deus, à palavra de Deus, o Espírito Santo não vai continuar com você. Ele vai sair fora e a sua vida vai ser curta. Essa é a realidade. Vamos ouvir essa canção. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se procede ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouve o Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor.
do céu. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas, de vidas transformadas. Vidas transformadas. E quando se fala em vidas transformadas, não é a vida da pessoa, eu fui curada de uma enfermidade, não se trata disso. Se trata de uma vida, assim, a dois, familiar, que é a coisa mais difícil que tem. Você já pensou como tem sido difícil a convivência a dois? E por isso existem muitos crimes passionais. Porque não havendo solução, um acaba matando o outro. Essa é a realidade. Então, nós vamos ver agora vidas transformadas, casamentos transformados. Casamentos transformados. Porque às vezes você gosta da pessoa e ela gosta de você, mas vocês não se entendem. Vocês não têm se entendido. Por quê? Porque há um espírito chamado familiar que divide as cabeças das pessoas. Mas quando as pessoas colocam a cabeça na palavra de Deus, então elas se unem, porque a palavra de Deus é única. É um só espírito, é uma só fé, é um só Deus. Então as cabeças se unem, se tornam uma só cabeça. E aí dá tudo certo. Olha só o que aconteceu. Seu nome? Meu nome é Sandro. Marisa. Como vocês chegaram aqui? O que mudou, Marisa? Mudou tudo. A minha vida, antes de eu conhecer o tratamento, era um fracasso. Eu já venho de um lar destruído. Eu vinha de um lar destruído, onde minha mãe arranjou um padrasto para mim. Eu tinha 13 anos. Meu pai já era falecido, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos. Então, quando a minha mãe arranjou este homem e trouxe para morar dentro de casa, eu, como única mulher, irmã de 5 filhos homens que minha mãe tinha, eu me senti traída pela minha mãe, porque eu era muito próxima dela. Eu dormia na cama com ela. E, de repente, ela trouxe esse homem para dentro de casa, 20 anos mais novo que ela. Então, eu me senti traída mesmo. Então, eu comecei a ficar uma filha muito rebelde, muito revoltada. E ele bebia muito. Meus irmãos também bebiam. Então, a vida na casa da minha mãe era uma vida de briga. Foi passando a adolescência. Quando eu estava com meus 16 para 17 anos, eu conheci o meu esposo. Comecei a namorar com ele. Logo engravidei. No que eu engravidei, eu entrei numa depressão muito profunda. A minha vida era só de tristeza, tristeza mesmo. Então, o que eu fiz? Eu, com medo dos meus irmãos, por serem todos mais velhos do que eu, e eu fui criada muito assim, fechada, eu fiquei com medo e escondi a gravidez do meu marido, que na época namorado. Então, eu escondi a gravidez. Passei os 9 meses escondida dentro de casa, não falava para ninguém que eu estava grávida, nem a minha mãe sabia. Eu consegui esconder por uns 7 meses. Depois, o meu irmão veio conversar comigo, eu me abri com ele. E para o meu esposo hoje, na verdade, eu nem contei que eu estava grávida, só falei para ele quando meu filho nasceu, que eu tinha que registrar. Eu falei, eu vou contar para ele, se ele aceitar bem, se não, eu tenho que aceitar, porque foi eu que fiz isso. Então, eu contei para ele, ele aceitou, ele registrou e nós fomos morar junto. Resolvemos morar junto. Aí foi o começo de toda a minha vida, mais derrotada ainda. Eu pensei que eu ia ser feliz, porque eu estava saindo do lar da minha mãe e fui morar com meu marido. Não, foi pior. Ele tinha muitos ciúmes, ele não deixava eu sair. No dia que eu me mudei com ele, ele não deixou nem eu ir buscar as coisas na casa da minha mãe.
Eu já achei estranho. Mas eu nova, 17 para 18 anos, falei, deve ser assim, vida de casado, né? O homem manda e eu obedeço. Então foi assim, eu quebrava tudo dentro de casa, com o ódio que eu tinha dele. Eu emagreci tanto que eu estava com 40 quilos. Todo mundo que me via pensava que eu estava doente, e realmente eu estava. Uma vez eu fui visitar minha mãe e um vizinho dela me viu, né? Como eu cresci naquela vila, quando ele me viu, ele comentou assim para a filha dele, que era muito amiga minha, a Marisa está bem? E ela falou, não sei por quê. Ela está muito magra. Ela está passando fome? Eu fiquei sabendo disso depois. E eu realmente tinha uma feição de doente. Eu não saía para a rua. Quando eu saía, o meu marido perguntava, com quem você falou? E, se eu não falasse com quem eu tivesse falado, se eu falei um bom dia, se eu falei oi. Ele tinha ciúmes de tudo e de todos, da sombra ele tinha. Vivia de aparência, então? Sim, pastor. Eu também vim de um lar destruído com traições, a minha separação. E o fato de ter acontecido, de ela ter escondido a gravidez, piorou um pouco no começo. Então, eu era muito destruído. Qual foi, assim, o momento mais difícil? O momento mais difícil foi quando eu tentei o suicídio. Porque eu via que não tinha mais jeito. Eu conversava com ele, ele não me entendia. Eu falava assim para ele, Sandro, você me ama? Você gosta de mim? E ele falava, gosto, amo. Mas ele não me dava atenção nenhuma. E nós saíamos de carro, bispo, ele falava, para quem você está olhando? Você está olhando para quem? Eu vi que você estava olhando para alguém. Eu não estava olhando para ninguém. Para ninguém. Eu chorava tanto dentro do carro, eu chorava em casa, eu chorava. Eu não conversava com ninguém, eu não me abria com ninguém. Eu não sabia o que era falar com alguém, eu tinha medo de falar. E ele pensava que tudo que aconteceu na família dele, que a mãe dele traiu o pai dele, né? Então, ele veio de um lar de traição. Ele achava que eu ia fazer também. Era um trauma que existia. Exatamente. E eu falava para ele, eu não sou assim. E eu obedecia a ele, como uma filha obedece um pai, porque eu não tive pai. Então, eu acho que eu não via mais ele como esposo, eu via como um pai. Você fala, eu obedeço, senão... Mas ele nunca teve agressões físicas, nunca teve. Mas verbais, era o tempo inteiro. Você conheceu aqui o tratamento por um convite ou um programa? Um convite. O que mudou? Mudou tudo. Eu aprendi. Eu comecei a colocar em prática, a obedecer. Ele até uma vez falou, você está mudando muito. Depois que você começou a ir lá, você está muito diferente. Eu falei, tô mesmo. Eu estou diferente. E era dentro de mim essa diferença. Eu me sentia melhor. E hoje a gente vive uma vida abençoada. Fruto do tratamento. Fruto do tratamento. O passado acabou, aquilo que estava dentro de você saiu. Tudo, mágoa, rancor, de tudo. Desde a minha família, acabou tudo. E hoje ele está com você também no tratamento? Está aqui no tratamento comigo. Curado também? Curado. Eu tive o casamento que toda mulher quer ter. O casamento dos sonhos, né? Só que depois, com 2 anos de casado, o meu esposo virou a cabeça. E eu nunca imaginei passar pelo que eu passei, né? Ele já não era mais o mesmo. Ele não me dava atenção, ele era grosso, estúpido comigo, ele gritava comigo, coisa que ele não fazia antes. Ele se envolveu com amizades que só destruíram o nosso casamento. E isso foi me deixando muito triste, muito chateada. Eu chorava, eu pensei no fim do nosso casamento mesmo, porque eu estava vivendo praticamente um inferno dentro da minha própria casa. Era ele? Sim. Como é que é? O que aconteceu que você virou a cabeça? Eu busquei o que eu queria dela, que era a atenção. A gente, mesmo frequentando a terapia, não praticava tudo. Então eu procurei, achei a atenção que eu não tinha nela, nas amizades. E também com a saída minha de casa, que eu deixava ela sozinha, cheguei a passar um dia inteiro, chegar madrugada em casa, eu acabei me movendo também no mundo das drogas. Então isso também tirava muito a minha paciência, tirava o sono dela. E ela não sabia como lidar com isso. Só que foi aí que eu comecei a ver a mudança nela. Eu percebi que ela estava mudando. E que ali era a chance para eu também começar a mudar. Então, você disse que vocês
faziam a terapia ou frequentavam a terapia, mas não praticavam, é isso? Sim, senhor. Não praticava. Não fazia por quê? Vinha por quê? Eu vinha porque eu falava, não, eu tenho que ir buscar, fala que a terapia é muito boa para um casal. Não, eu tenho que ir. E muitas pessoas pensam, que às vezes é solteira, eu vou porque eu vou encontrar o amor da minha vida. Só que eu entendi na terapia do amor uma coisa que muitas pessoas não entendem, que não adianta eu procurar a pessoa certa, não adianta eu estar com a pessoa certa se eu não sou a pessoa certa. Então, eu precisava ser uma esposa que fosse amiga do meu esposo, eu precisava ser companheira dele, eu precisava entender ele, ter paciência com ele, porque eu cobrava ele, mas eu também não tinha paciência nenhuma com ele. Ele queria chegar em casa, queria conversar. Só que ao mesmo tempo, eu não queria conversar porque eu estava cansada. Só que aí quando ele saía e me deixava sozinha, aí eu queria conversar. Então ficava meio complicado o nosso relacionamento por causa disso. Mas aí através dos ensinamentos na terapia do amor, eu fui entendendo como que eu tinha que proceder dentro do meu casamento, como que eu tinha que agir com o meu esposo. Eu fazia, mesmo que eu não sabia o horário que ele ia chegar em casa, eu fazia a melhor janta, eu fazia a janta que ele mais gostava, a casa sempre estava muito organizada, eu sempre esperava ele com carinho, com atenção, coisas que eu não fazia antes quando a gente casou. E aí foi quando ele começou a ver a diferença. Ele falava, pô, ela não está me maltratando. Olha a hora que eu cheguei. Ela me ligou e eu não atendi. E ela não está me maltratando. Ele começou a achar alguma coisa estranha nisso, no meu comportamento. Finalmente foi quebrado pelas atitudes dela. Fui, porque eu chegava em casa e já encontrava uma esposa totalmente nervosa, me cobrando onde você estava. Só que aí eu vi a mudança. Eu chegava em casa, ela estava sempre vestida, bem vestida, sempre cheirosa, carinhosa, sempre com a janta pronta, a casa arrumada. E eu falei, poxa, alguma coisa está errada. Então eu não tinha como, eu sempre retrucava o que ela fazia. Ela me chegava com as pedras na mão, eu também retrucava. Então não tinha mais como retrucar. Foi aí que eu procurei para ela, pedi ajuda, falei, eu quero também aprender. E eu aprendi na terapia uma coisa muito importante, que as amizades na nossa vida é importante, mas o mais importante é a minha esposa. Porque é com ela que eu vou seguir o resto da minha vida e seja na dificuldade, seja na bonança, a gente vai estar sempre junto. Eu posso contar só com ela. E é desse jeito, hoje eu tenho a atenção dele, coisa que outrora eu não tinha, que eu queria resolver à base do grito. Hoje eu não sou mais uma esposa chatinha, impertinente, Hoje, muito pelo contrário, eu procuro ser a melhor amiga dele, sempre a hora que ele chega a perguntar se está tudo bem, como foi seu dia, e eu nunca fiz isso antes. E hoje mudou totalmente. É isso que acontece quando você faz alguma coisa a respeito do seu problema. Em vez de ficar aí reclamando, chorando, contando suas misérias para todo mundo, sabe? Deixando lá o seu desabafo no Facebook. Nada disso resolve o problema. Você tem que agir sobre ele. Você tem que resolver esse problema. Então, nesta quinta-feira, nós estamos convidando você que tem passado por um problema assim, desse jeito aí. Um problema de traição, separação, você se sente trocada, você foi trocada, você tem sido trocada. E você não sabe como lidar, você homem, marido, tem sido trocado por seus filhos. A sua esposa dá mais atenção a eles do que você. A sua esposa dá mais atenção às redes sociais do que você. O seu marido dá mais atenção às amigas do trabalho do que você. Seja lá como você tem sido trocada, você tem que resolver isso. Ao invés de ficar chorando, em vez de ficar reclamando, resolva isso. E é isso que você vai fazer vindo na Terapia do Amor nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Eu e Renato estaremos aqui para mudar essa situação. Pois é, você que me ouve nesse momento está recebendo um convite. Você não tem que pagar nada. Essas transformações que foram realizadas foram feitas pelo Espírito Santo. E você não tem que pagar, você não tem que gastar um centavo, a não ser o dinheiro da passagem. Mas quando você vem, então Deus muda a sua história. E aí você coopera para nos ajudar a ajudar outras pessoas. É assim que funciona a Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso que nós insistimos para que as pessoas venham, para que elas tenham as suas próprias experiências com Deus e, obviamente,
venham nos ajudar, ajudar outras que estão vivendo na situação que elas se encontravam no passado. Então, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos, eu pessoalmente estarei amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, e na quinta-feira nós teremos essa reunião específica para a reconstrução do seu lar. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti.